Bem-vindos a mais um episódio do SBDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar educação em diabetes de forma descomplicada para todo mundo que está ouvindo a gente no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai conversar sobre uma das possíveis complicações de quem tem algum tipo de diabetes, que é a neuropatia diabética. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético e quem está comigo é o grande mestre Dr. Fernando Valente, endocrinologista, professor universitário. Mais uma vez, muito bem-vindo. Vamos que vamos. Obrigado, Fred. Sempre aprendendo com você também, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre a neuropatia. Então, da mesma maneira, Fred, que nós temos aí o comprometimento ocular, que nós conversamos aí da retina, nós temos acometimento de vários órgãos, porque o sangue que está ali rico em açúcar, ele chega para todos os órgãos. Tá? E ele também chega para o nervo. E gruda no nervo ali e altera a função do nervo se a pessoa fica durante muito tempo com a glicose alta. Muito tempo que eu digo, isso não aparece em algumas semanas ou meses. Né? Se ela permanece durante anos com açúcar alto no sangue, pode levar a algum grau de acometimento dos nervos. E aí isso pode fazer a pessoa perder a função desse nervo. Então, pode fazer a pessoa perder a capacidade de sentir dor, por exemplo, nos pés, né? Quando está andando, está caminhando lá, ela pode pisar em alguma coisa que... Está andando descalça, por exemplo. Pode pisar em alguma coisa que machuca e não perceber. Tá? Ou então, em alguma coisa quente e não perceber, porque pode haver uma perda dessa sensibilidade térmica. Pode haver uma perda da sensibilidade dolorosa. Tá? Pode haver incapacidade de identificar vibração. Tá? Isso para falar só na neuropatia periférica, que a gente chama aí de neuropatia periférica, né? Que é uma das principais causas de amputação. Então, a história natural aí da amputação, na maior parte das vezes, costuma ser essa, mas veja, o tempo também, a duração de diabetes muito prolongada e outros fatores, tá, também contribuem para o desenvolvimento de neuropatia. Lembrando que algumas pessoas têm mais predisposição genética do que outras para desenvolver complicações. Então a gente não deve se comparar ao outro e nem julgar que esteve mal controlado do diabetes, que ficou alto, né, que merece ou não merece. Ninguém merece sofrer. A gente precisa, na maior parte das vezes, tentar resolver o problema e, se possível, prevenir. Porque a gente tem um conhecimento hoje do que é possível fazer para prevenir esse tipo de complicações. Então, essa é mais uma complicação microvascular ou microangiopática, que pode afetar essa função dos nervos, tá? Pode dar formigamento, por exemplo, nas pernas, tá? Até em mãos, também em forma de bota ou de luva, por exemplo, pode aparecer um formigamento, um adormecimento dessas regiões, ou pode dar dor, por exemplo, também. Tá? Eu lembro que quando eu descobri diabetes, uma coisa muito evidente que todo mundo falava é o pé diabético, né? Que é uma das formas mais evidentes da neuropatia, não é isso? Então a pessoa, ela tá ali, principalmente nos pés e nas mãos, né, nas extremidades aí, ela perde essa sensibilidade e às vezes ela tá ali calçando um sapato, tá fazendo alguma coisa e ela não consegue perceber que tem um corte ali, esse corte vai aumentando em função da dificuldade de cicatrização, da não percepção, e aí a pessoa, com o tempo, vai precisar amputar um dedo, um pé, enfim. Isso é um temor, né, que
existe muito, e principalmente para o diabético tipo 2, né, na minha visão, assim, até outro dia eu estava lendo dados alarmantes, né, do quanto que as complicações relacionadas ao diabetes causam de custo para o nosso erário, né, ou seja, o quanto que a gente não se, das pessoas com diabetes, né, aí eu falo diabético tipo 1, tipo 2, enfim, todos os tipos, de a gente não se cuidar, certamente você vai ter complicações, não se cuidou, vai ter complicações, se cuidou, opa, você não vai ter, então, tudo que a gente fala sobre complicações do diabetes são potenciais de acontecer se você não se cuidar. Se você se cuidar, né, mantiver a glicemia bem controlada, a probabilidade de você não ter complicação é show de bola, ou seja, a glicemia abaixo de 7 ali, né, enfim, com a estabilidade glicêmica. Faz sentido isso? Fred, você tocou em vários pontos importantes. Primeiro, dizer que nunca é tarde para começar a se cuidar e tratar, mesmo depois de instaladas essas complicações. Porque a complicação, ela pode se agravar. Então, tem forma de prevenir e também tem forma de tratar adequadamente. Minimizar o dano, né? Minimizar o dano, perfeito. Então, isso que você colocou, por exemplo, que a pessoa vai lá, coloca um calçado e vai machucando o pé, o nosso grande temor é que a pessoa faça feridas que servem como uma porta de entrada para bactérias, para infecção. Tá? E aí é dessa forma que as pessoas acabam tendo que amputar, porque faz uma feridinha, a pessoa às vezes nem percebe, ou porque usou um calçado apertado, ou uma meia apertada, ou pisou em alguma coisa que machucou e ela não tem a sensibilidade para identificar isso, e aquilo abre um machucado, infecta com bactérias, por exemplo, a pessoa não percebe nada, não sente, aquilo espalha, sobe e de repente tem uma infecção mais grave, maior, que já acometeu a perna, e aí às vezes não responde ao antibiótico. Então a melhor maneira de evitar isso é examinando os pés, além de lógico, manter aí sempre uma verificação da glicose no sangue, tá? Mas também olhar como está a sola do pé, ou pedir para algum familiar olhar. E, logicamente, seria também recomendado que o médico também visse, uma vez por ano, por exemplo, como está o pé, se tem alguma alteração que possa favorecer o aparecimento de alguma lesão, alguma ferida, tá? Até mesmo checar o calçado dessa pessoa. Tá? Então, existem cuidados específicos a serem feitos com o pé, tá? Por exemplo, manter uma boa hidratação do pé, tá? Que às vezes pode até perder essa capacidade de manter hidratação com o tempo. Tá? Enxugar entre os dedos também, né? Após o banho, dar uma olhadinha. Perfeito, enxugar entre os dedos, porque a pessoa pode desenvolver micose, tá? E essa micose, mais uma vez, servir como porta de entrada. Então, isso é fundamental, tá? Evitar tirar a cutícula das unhas. Isso pode parecer um pouco estranho, né? E algumas pessoas gostam de manter, mas é uma defesa ali, é um portão. Tá? Evitar cortar a unha muito rente, evitar machucar, né? Tomar cuidado na hora de fazer esse corte, ou até, se possível, né? Tá sempre ali visitando um podólogo para fazer esses cuidados mais adequados com a unha. Tá? Mas olhar, ver se não tem nenhuma ferida ali na sola do pé. Tá? Eu acho que é super importante isso para prevenir o aparecimento de uma porta de entrada e a piora, a infecção e agravamento de infecção, eventualmente necessidade até de amputar a perna. Tá? Que tirando
as amputações causadas por acidentes, por exemplo, é a maior causa de amputação. E aí é importante dizer que realmente qualquer tipo de diabetes pode levar a isso. O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e outros tipos de diabetes também. Então, essa complicação ela está ligada à elevação da glicose crônica, tá? Também não vai aparecer assim de uma hora para outra numa pessoa que tem diabetes tipo 1, tá? Também leva anos para aparecer, tá? Mas ela deve ser sempre pensada no tipo 1, no tipo 2, tá? E também existem outras. A gente está falando aqui da neuropatia periférica, né, Fred? Mas tem outros acometimentos também importantes, porque onde você imaginar que tem nervo, esse açúcar alto pode estar trazendo algum tipo de problema. E se alguma pessoa com diabetes começou a perceber, né? Perdi sensibilidade no pé, ou então estou com alguma ferida que não está cicatrizando, o que é que ela deve fazer de imediato para evitar, né? Para diminuir, né? Minimizar esse dano e até prevenir, né? No caso de, eu comecei a perceber, opa, preciso, além de normalizar o nível de glicose, né? Que é a coisa mais importante. O primeiro. Isso, perfeito. Normalizar o quanto antes, ou deixar a glicose próxima ali ao que é o ideal e a meta estabelecida para aquela pessoa, né? Mas eu acho que nesse caso precisa realmente procurar um auxílio de um profissional de saúde, tá? Porque existem alguns testes específicos para identificar se a pessoa tem a perda da sensibilidade, tá? Que a gente avalia a perda dessas sensibilidades vibratória, térmica, dolorosa, com alguns instrumentos, tá? Então a gente identifica e aí toma a medida necessária para fazer. Eventualmente pode ser que seja necessária até a prescrição de algum remédio, tá? Para uma pessoa, por exemplo, que tem dor, além de controlar a glicose, a gente, às vezes, mesmo depois de mantida ali num valor próximo do normal e esse sintoma persiste, a gente precisa usar um medicamento para atuar ali, para tratar a dor daquela pessoa, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Tá? Então, também tem que avaliar o tratamento não só da glicose, da pressão, do colesterol, que também são outros fatores que podem aumentar aí a probabilidade de neuropatia, tá? Mas eventualmente usar tratamento já para consequência, por exemplo, para dor. Maravilha. Bom, acho que a gente falou tudo, né? Obrigado aí mais uma vez pela aula. Espero que todo mundo que tenha ouvido a gente aqui tenha entendido a complexidade do que é ter uma neuropatia. Se preocupe em tomar todas as medidas preventivas, ou seja, principalmente controlar a glicemia e olhar entre os seus dedos, né? Olha ali, depois do banho, enxuga entre os seus dedos para evitar uma eventual proliferação fúngica. Se você tiver alguma feridinha, né? Se você tiver alguém que possa olhar para você também, porque nem sempre a gente consegue ver a sola do pé, né? A gente sente entre os dedos, pede para alguém olhar, é importantíssimo isso. Nas extremidades das mãos, né? Nos pés. E, enfim, sempre esteja com o seu médico endocrinologista, porque ele também vai ter a atenção redobrada aí com esses exames de rotina. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E, enfim, suas palavras finais aí. Obrigado, Fred. Eu queria finalizar aqui ligando com aquilo que eu joguei para você e não completei, né? Que pode afetar outros nervos também, né? Então, todos os nossos órgãos, eles são inervados, tá? O nosso coração, por exemplo. Então, se a pessoa tem um diabetes alto o tempo todo, passa uma vida com diabetes alto, ela pode depois ter um infarto sem dor, que se apresenta de maneira atípica, não aquele quadro clássico de dor no peito, tá? Por causa da neuropatia, por exemplo. Então, o coração dela pode estar batendo aceleradamente, porque perdeu essa capacidade de regular o momento que precisa acelerar e desacelerar. Tá? Ao mesmo tempo que quando a gente, por exemplo, levanta, a pressão ela tem que se adequar à nossa postura.
Então a pessoa pode desenvolver uma tontura por falta desse ajuste por conta de um acometimento de nervos, tá? Da neuropatia. Ou até mesmo, por exemplo, na velocidade de esvaziamento gástrico. Então, às vezes, a pessoa pode estar ali, ficar conversando com a comida tempos depois de ter se alimentado, porque a digestão não é boa, né? Porque a velocidade de esvaziamento do estômago está reduzida. E isso pode também ser por conta de uma neuropatia. Tá? Então, são vários os acometimentos, também a disfunção erétil, tá? É um acometimento possível, a incapacidade de esvaziar a bexiga, por exemplo, que a gente chama de bexiga neurogênica. Enfim, são muitas complicações possíveis, mas tudo isso pode ser muito bem evitado fazendo-se o adequado tratamento para essa condição. A pessoa pode tranquilamente passar aí 50 anos, 70 anos sem desenvolver complicações, se mantiver sempre essa atenção ao tratamento do diabetes adequado e toda essa rede aí de profissionais responsáveis pelo tratamento. Mas, primeiro, é a própria pessoa o protagonista de tudo isso. Não adianta ir em médicos bons, em bons profissionais, se ela não estiver atenta a esses cuidados. Acho que esse é o ponto-chave, Fred. Com certeza. Tem uma frase que diz que tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, né? Que é a sua parte. Então, a gente busca levar a educação em diabetes, busca passar um pouquinho da nossa experiência, mas só quem está ouvindo a gente, só a pessoa que está aí do outro lado, que vive, é que pode pegar esse conhecimento e colocar em prática, né? Errar, aprender, só assim que dá para melhorar. Mais uma vez, obrigado aí pelo papo, aprendi muito e a gente se vê no próximo episódio aí do SPDcast. Prazer, Fred. Grande abraço.